Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marco Viana, o seu professor de Química. Hoje veremos um assunto muito importante para o nosso Enem. É a questão das ligações químicas, o mundo das ligações químicas. Como os átomos se unem, como eles vão se atrair. Então a primeira ligação que a gente vai estudar é a ligação iônica. Ligação iônica ou heterovalente, como também ela é chamada. Mas antes de falar da ligação iônica, a gente tem que partir de uma pergunta. Por que é que os átomos se unem? Qual é a finalidade deles se unirem? Aí a resposta é, eles se unem para adquirir uma estabilidade. Mas é necessário eu ter um padrão de estabilidade. O que é ser estável para os átomos? Aí foram observar e disseram o seguinte, os gases nobres são considerados estáveis. Por que é que os gases nobres são considerados estáveis? Porque eles são encontrados sozinhos na natureza. Então, por estarem sozinhos na natureza, são considerados estáveis. Aí vamos observar o que é que os gases nobres têm em comum. Observe o seguinte, quais são os gases nobres que existem? Nós temos o hélio, número atômico 2, neônio, número atômico 10, o argônio, número atômico 18, o criptônio, 36, e assim vai. Tá legal? Agora observe o seguinte, vamos fazer a distribuição eletrônica desses átomos. O hélio, distribuição eletrônica, 1s2. Neônio, 1s2, 2s2, 2p6. O argônio, 1s2, vai terminar em 3s2, 3p6. O criptônio começa em 1s2 e termina em 4s2, 4p6. Ele está localizado no quarto período. Vamos esquecer um pouquinho o hélio, já eu volto para falar dele. Observe que todos os gases nobres, eles apresentam 8 elétrons em sua última camada. 2 mais 6, 8 elétrons. 2 mais 6, 8 elétrons. 2 mais 6, 8 elétrons. Então, os gases nobres, eles apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. Então, criou-se a partir daí uma regra chamada de regra do octeto. O que é a regra do octeto? Os átomos devem ter 8 elétrons na última camada para serem estáveis. Então, os átomos vão atrás de buscar ter 8 elétrons em sua camada de valência. Como assim, Marco? Vamos pegar, por exemplo, o átomo de sódio. Sódio, número atômico 11. Como é que é a distribuição eletrônica do átomo de sódio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então tem 11 prótons, é um átomo neutro, vai ter 11 elétrons na sua distribuição eletrônica. Camada de valência do sódio. Camada de valência é a última camada do sódio e ele apresenta um único elétron em sua última camada. Então ele é considerado estável? Não. Por quê? Para ser estável, ele tem que estar semelhante a um gás nobre. A regra do octeto. Eles devem ter 8 elétrons em sua última camada. Observe agora um átomo de flúor. Número atômico 9. 1s2, 2s2, 2p5. Quantos elétrons eles têm na última camada? Tem 7 elétrons em sua última camada. Então ele é estável? Também não, porque para ser estável ele deve ter 8 elétrons em sua última camada. E como fazer para deixar esses átomos com 8 elétrons em sua última camada? Observe aqui no caso do sódio, tem um elétron. Para ele ficar com 8, ele tem duas opções. Quais são as duas opções? Ou ele ganha mais 7 elétrons, ou ele perde um elétron. O que é que está mais perto? Perder um elétron. Então, quando ele perder esse elétron, ele vai virar um cátion. Ele vai virar o Na+. Já no caso do flúor, tem 7 elétrons em sua última camada.
Para 8, quais são as opções dele? Ou ele ganha mais um elétron, ou então ele vai perder esses 7 elétrons. Mas se ele perder 7 elétrons, ele só vai ficar com 2. Aí a gente volta para a situação do hélio. O hélio fica estável com quantos elétrons? 2 elétrons e uma única camada. Então vamos expandir o conceito de regra do octeto. Para ter estabilidade, os átomos devem ter 8 elétrons em sua última camada, ou, se tiver uma única camada, ele ficará estável com 2 elétrons. Legal? Então vamos voltar para cá. No caso do flúor, é mais fácil ele perder 7 elétrons ou ele ganhar um elétron? Ganhar um elétron está mais fácil, então ele vai virar o F-. Quando aproximarmos o Na+, com o flúor, tem 7 elétrons, cada xizinho desse, cada pontinho desse, representa um elétron da camada de valência. É a fórmula eletrônica, a fórmula proposta por Lewis. Então o que é que vai acontecer? O Na vai doar um elétron e o flúor vai receber o elétron, formando o composto iônico NaF. Tá legal? O importante é o seguinte: o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho um átomo, vou escrever aqui, que ele queira doar 2 elétrons. E se aproxime de um átomo que queira ganhar 3 elétrons. Como é que a gente vai formar a estrutura do composto? Observe que o número de elétrons doados é diferente do número de elétrons recebidos. Mas isso não pode acontecer. Por quê? A quantidade de elétrons que eu dou tem que ser exatamente a mesma quantidade de elétrons que o outro vai receber. E como é que a gente faz para igualar essas quantidades? Quando essas cargas elas forem diferentes, o módulo delas forem diferentes, no caso aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho um 3, o que é que nós fazemos? Esse 3 vem multiplicar o A e o 2 vem multiplicar o B, formando o composto A3B2. As características dos compostos iônicos, todos eles são sólidos, duros, cristalinos, quebradiços a 25 graus Celsius. Todos são sólidos, duros, cristalinos e quebradiços. Você pegar um sal de cozinha, ele é um composto iônico, NaCl, metal mais ametal, tá? E ele tem um formato de um cristalzinho. Se você botar ele na unha, você vai quebrar ele, todo o composto iônico ele será quebradiço. Outra característica dos compostos iônicos, todos apresentam alto ponto de fusão e ebulição. Por que isso acontece? Porque existe uma atração eletrostática entre os íons. Outra característica dos compostos iônicos, eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Para conduzir corrente elétrica é necessária a existência de íons livres ou elétrons livres. Na ligação iônica, nós temos a união entre íons, mas esses íons não estão livres. Os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica quando estiverem em solução aquosa ou fundidos ou derretidos, quando a gente passar do ponto de fusão. Por quê? Porque esses íons vão passar a estar livres. Tá ok? Então essa foi nossa super aula de hoje. Um molde de beijos e até o nosso próximo encontro.